Roma, o maior império que o mundo já conheceu. Uma civilização que dominava continentes, moldava culturas e impunha sua vontade com uma força quase divina. Um império que parecia eterno, invencível, inquebrável. Mas a história prova, repetidamente, que não são os inimigos externos que derrubam os maiores impérios. São os erros internos. São as escolhas erradas. São os líderes que não deveriam ter poder. E em Roma, essa verdade ganhou um nome que atravessou séculos. Nero, um imperador que não queria governar, não queria liderar, não queria carregar o peso de um império. Ele queria algo muito mais perigoso. Ele queria ser amado, admirado, idolatrado. E quando um homem assim recebe poder absoluto, o resultado nunca é estabilidade. É caos, é destruição, é espetáculo. E o problema é que quando Roma percebeu isso, já era tarde demais. Nero não nasceu como um monstro. E talvez esse seja o detalhe mais perturbador de toda essa história. Porque ele não surgiu das sombras. Ele não era um invasor, não era um rebelde. Ele foi criado dentro do próprio coração de Roma, dentro da elite, cercado por poder, riqueza e influência. Seu verdadeiro nome era Lucius Domitius Aenobarbus. Mas esse nome logo deixaria de importar, porque sua identidade seria moldada por alguém muito mais ambiciosa do que ele, sua própria mãe, Agripina, uma das figuras mais calculistas e implacáveis da história romana. Uma mulher que entendia o jogo do poder como poucos e que não via limites quando o assunto era alcançar seus objetivos. Para ela, Nero não era apenas um filho, era um projeto, uma peça, um caminho até o topo. E desde muito cedo, ela começou a construir esse caminho, eliminando obstáculos, manipulando alianças, influenciando decisões, até que finalmente conseguiu algo que parecia impossível: colocar seu próprio filho no trono do maior império do mundo. Mas havia um problema, um detalhe que ninguém parecia considerar. Nero não era feito para aquilo. Desde jovem, seus interesses não estavam na política, não estavam no comando, não estavam na disciplina que um imperador precisava. Ele se interessava por música, por arte, por teatro, por performance. Ele gostava de aplausos, gostava de atenção, gostava de ser observado. E isso, dentro de Roma, não era apenas incomum, era perigoso, porque um imperador não podia buscar aprovação. Ele precisava impor respeito, precisava tomar decisões difíceis, precisava ser temido quando necessário. Mas Nero não queria ser temido. Ele queria ser amado, e essa diferença, aparentemente pequena, seria o início de uma transformação que levaria Roma à beira do colapso. Quando o imperador Cláudio morreu, em circunstâncias que muitos historiadores até hoje consideram suspeitas, Nero assumiu o poder. Jovem, inexperiente e completamente moldado pela influência da mãe. E nos primeiros anos, tudo parecia sob controle, porque na prática, Nero não governava. Quem governava eram seus conselheiros, homens experientes como Sêneca e Burrus, que mantinham o império estável enquanto o jovem imperador observava, aprendia, ou pelo menos deveria aprender. E por um breve momento, Roma acreditou que havia escolhido bem, que o novo imperador poderia trazer equilíbrio, poderia manter a ordem, poderia continuar a grandeza do império. Mas essa fase não duraria, porque o poder, inevitavelmente, muda as pessoas. E no caso de Nero, ele não apenas mudou, ele se revelou, lentamente, quase imperceptivelmente no início. Ele começou a se afastar de seus conselheiros, começou a rejeitar orientações, começou a tomar decisões por conta própria, e o que no começo parecia apenas independência,
logo se transformou em algo muito mais instável, porque suas decisões não eram baseadas em estratégia, não eram baseadas em política, eram baseadas em emoção, em ego, em necessidade de validação. Ele queria mais atenção, mais reconhecimento, mais admiração. E o problema é que Roma não era um palco. Mas Nero começou a tratá-la como se fosse... Ele começou a se apresentar publicamente, cantar, atuar, competir em eventos, algo que, para um cidadão comum, poderia até ser admirável, mas para um imperador era visto como uma degradação do cargo. E mesmo assim, Nero insistia. Não apenas participava, mas exigia vitória, exigia aplausos, exigia reconhecimento, e ninguém ousava negar, porque negar significava desafiar o homem mais poderoso do mundo. E desafiar Nero começava a se tornar algo cada vez mais perigoso. Com o tempo, algo dentro dele mudou de forma definitiva. A necessidade de aprovação começou a se transformar em paranoia. Ele já não buscava apenas ser amado. Ele começou a temer não ser. E esse medo foi o que desencadeou uma das fases mais sombrias do seu reinado. Porque, para Nero, qualquer crítica era uma ameaça. Qualquer discordância era uma traição. Qualquer pessoa que não o admirasse era um inimigo. E a solução para inimigos era simples: eliminar. E foi nesse momento que Roma começou a perceber que algo estava profundamente errado, mas ainda não fazia ideia do quão longe aquilo iria. E foi nesse momento que Roma começou a perceber que algo estava profundamente errado, mas ainda não fazia ideia do quão longe aquilo iria, porque o que vinha a seguir não era apenas a transformação de um governante, era a deterioração completa de uma mente com poder absoluto. E quando esse tipo de transformação acontece no topo de um império, as consequências não são silenciosas. Elas ecoam em sangue, medo e silêncio. A primeira ruptura real não aconteceu em público. Não foi uma guerra, não foi uma decisão política. Foi algo muito mais pessoal, muito mais íntimo e, exatamente por isso, muito mais revelador. Agripina, a mulher que construiu o caminho de Nero até o trono, começou a perder influência. No início, de forma sutil, pequenas decisões deixaram de passar por ela. Encontros foram evitados, conselhos ignorados. Mas Agripina não era uma mulher comum. Ela não aceitaria ser descartada, não depois de tudo. Em que havia feito, não depois de tudo que havia sacrificado. Ela sabia demais, tinha poder demais e, principalmente, conhecia Nero melhor do que qualquer outra pessoa. E foi exatamente isso que a tornou um problema. Porque para Nero, o poder não podia ser compartilhado, não podia ser dividido, não podia ser questionado. E enquanto Agripina existisse, ele nunca seria completamente livre, nunca seria completamente absoluto. E isso, para alguém que já começava a perder o controle da própria mente, era inaceitável. A decisão não foi impulsiva, não foi um ataque de raiva, foi planejada, pensada, arquitetada, como se fosse apenas mais um passo necessário. E talvez esse seja o ponto mais perturbador, porque Nero não agiu como um filho, agiu como um imperador que elimina um obstáculo. A primeira tentativa falhou. Um plano envolvendo um barco adulterado, projetado para desmoronar no mar. Parecia perfeito, silencioso, discreto, definitivo. Mas Agripina sobreviveu. Conseguiu nadar, conseguiu escapar. E naquele momento, tudo mudou. Porque agora não havia mais espaço para sutileza. Não havia mais como esconder o que precisava ser feito. E então veio a ordem final. Soldados foram enviados e Agripina foi morta, sem cerimônia, sem hesitação, sem retorno.
a mulher que criou o imperador, eliminada pelo próprio filho, e quando a notícia se espalhou, Roma não reagiu com revolta imediata, reagiu com algo muito mais perigoso: silêncio. Porque todos entenderam. Se nem a própria mãe estava segura, ninguém estava. E a partir daquele momento, algo dentro de Nero mudou de forma irreversível. Não havia mais limites, não havia mais vínculos, não havia mais barreiras emocionais que pudessem conter suas decisões. O que antes era instabilidade, agora se transformava em frieza, e Roma começou a viver sob uma nova regra: a imprevisibilidade. Nero não apenas governava, ele reagia, e suas reações se tornavam cada vez mais extremas, cada vez mais violentas, cada vez mais desconectadas da realidade. Acusações surgiam sem provas, julgamentos eram feitos sem defesa, condenações aconteciam sem lógica, e execuções se tornavam rotina. Senadores passaram a viver com medo constante. Generais começaram a questionar suas próprias posições. Aliados desapareceram sem explicação. E a linha entre lealdade e traição deixou de existir, porque tudo dependia de algo que ninguém conseguia controlar: o humor do imperador. E enquanto Roma afundava nesse clima de tensão crescente, Nero se afastava cada vez mais da realidade. Ele não via o medo, não percebia o impacto, não reconhecia o caos, porque na mente dele, tudo ainda girava em torno de algo muito mais importante: ele mesmo, sua imagem, sua arte, sua necessidade de ser admirado. E foi nesse ponto que sua obsessão atingiu um novo nível, porque não bastava mais ser imperador. Ele precisava ser reconhecido como algo maior, um artista extraordinário. Ele passou a investir tempo, energia e recursos em apresentações cada vez mais grandiosas, organizava eventos, competições, espetáculos e participava ativamente de todos eles. Cantava por horas, recitava, atuava, e ninguém podia sair, ninguém podia demonstrar desinteresse, ninguém podia deixar de aplaudir, porque aquilo não era mais entretenimento, era uma imposição, era uma demonstração de poder disfarçada de arte. E Roma, a capital do maior império do mundo, começou a se transformar em algo estranho, algo desconfortável, algo que muitos não reconheciam mais, porque, enquanto as estruturas políticas enfraqueciam, enquanto o medo crescia, enquanto decisões importantes eram negligenciadas, o imperador estava no palco, buscando aplausos, buscando validação, buscando algo que o poder nunca poderia oferecer. E quanto mais ele buscava, mais distante ele ficava daquilo que realmente importava. E foi exatamente nesse ponto, quando a desconexão entre Nero e Roma se tornou quase completa, que o império começou a entrar em um estado ainda mais perigoso. Porque um líder que não enxerga a realidade, não consegue controlar o que está por vir. E o que estava por vir não era apenas crise, era desastre. Um desastre que começaria de forma simples, quase imperceptível, mas que, em questão de horas, se transformaria em algo impossível de conter, algo que consumiria Roma, algo que marcaria a história para sempre, algo que transformaria o nome de Nero em sinônimo de destruição. E o que estava por vir não era apenas crise, não era apenas mais um erro de governo, era algo muito maior, algo que sairia completamente do controle, algo que transformaria Roma, não apenas politicamente, mas fisicamente, algo que deixaria marcas visíveis, cicatrizes que não poderiam ser ignoradas, porque dessa vez o império não iria apenas sentir o impacto das decisões de Nero, ele iria queimar por causa delas. Tudo começou de forma quase silenciosa. Uma chama, pequena, isolada, em uma área comercial movimentada,
onde mercadorias inflamáveis eram armazenadas, onde o movimento era constante, onde ninguém prestaria atenção em um sinal inicial de perigo. E talvez tenha sido exatamente por isso que, no início, ninguém reagiu com urgência. Ninguém imaginou o que aquilo se tornaria. Mas o fogo não demorou a crescer. As estruturas de Roma eram vulneráveis, ruas estreitas, construções de madeira, proximidade excessiva entre edifícios. Tudo ali parecia feito para alimentar um desastre. E quando as chamas começaram a se espalhar, não havia mais como conter. O vento ajudou, a confusão ajudou, o pânico ajudou, e em questão de horas, o que era um foco isolado se transformou em um inferno. O fogo avançava como uma entidade viva, consumindo tudo em seu caminho: casas, lojas, templos. Ruas inteiras desapareceram sob o calor e a fumaça. Famílias corriam desesperadas, carregando o que podiam, abandonando o que não conseguiam salvar. Gritos ecoavam por todos os lados. Uma cidade inteira tentando fugir de algo que parecia impossível de escapar, e enquanto Roma queimava, o caos se tornava total. As tentativas de controle falhavam. Soldados não conseguiam organizar evacuações, autoridades perdiam o comando, e em meio à confusão começaram a surgir relatos estranhos. Homens desconhecidos impedindo o combate ao fogo, ameaçando quem tentava apagar as chamas, espalhando ainda mais incêndio em diferentes pontos da cidade. E foi nesse momento que algo mudou, porque aquilo já não parecia mais um acidente. Parecia algo maior. Algo direcionado, algo intencional. Mas ninguém ousava dizer isso em voz alta, porque sugerir que aquilo não era um acaso significava abrir uma possibilidade ainda mais perturbadora. E essa possibilidade tinha um nome: Nero. Enquanto o incêndio se espalhava por dias, sem controle, sem pausa, sem esperança, uma história começou a circular entre os sobreviventes. Um sussurro, uma imagem, algo difícil de provar, mas impossível de ignorar. Diziam que Nero não estava lutando contra o fogo. Diziam que ele estava assistindo, observando de um ponto alto, seguro, distante do perigo, enquanto Roma era consumida. E mais do que isso, diziam que ele tocava música, que ele cantava, que ele transformava aquele momento em algo quase artístico, como se o incêndio não fosse uma tragédia, mas uma inspiração. Historiadores discutem essa versão até hoje. Alguns dizem que é exagero, outros afirmam que há base, mas independentemente da verdade completa, o que realmente importava naquele momento era a percepção, e a percepção do povo era clara. Algo estava errado. Muito errado, e enquanto Roma queimava, Nero não conseguia apagar a dúvida que começava a crescer, porque quando o incêndio finalmente começou a perder força, depois de dias de destruição, o que restou não foi apenas uma cidade devastada, foi um império em choque. Grandes áreas estavam completamente destruídas, bairros inteiros deixaram de existir, milhares de pessoas ficaram sem casa, sem recursos, sem direção. E Roma, pela primeira vez em muito tempo, parecia frágil, parecia vulnerável, parecia perdida. E foi exatamente nesse cenário, nesse momento de destruição, que Nero tomou uma decisão que mudaria completamente a forma como ele seria visto para sempre, porque ao invés de apenas reconstruir, ele decidiu reinventar. Planos começaram a surgir, projetos grandiosos, uma nova Roma, mais organizada, mais ampla, mais monumental, uma cidade que refletisse grandeza, poder e, acima de tudo, sua visão. E no centro dessa nova Roma surgia algo que ninguém esperava, algo que não representava o império, mas representava ele, a Domus Áurea, a Casa Dourada, um palácio colossal,
luxuoso além de qualquer padrão, repleto de ouro, arte, jardins artificiais, lagos, salas gigantescas, um espaço que não era apenas uma residência, era uma declaração. Enquanto o povo vivia entre cinzas, tentando reconstruir suas vidas, Nero construía um símbolo de si mesmo. E foi nesse momento que a dúvida se transformou em desconfiança. E a desconfiança começou a se transformar em revolta, porque para muitos aquilo não era reconstrução, era oportunismo, era a exploração de uma tragédia, e a pergunta começou a ecoar cada vez mais forte. E se o incêndio não tivesse sido um acidente? E se aquilo tivesse sido necessário? Para que essa nova Roma existisse? E se Nero tivesse permitido, ou até causado, tudo aquilo? A verdade absoluta talvez nunca seja conhecida, mas uma coisa é certa. A partir daquele momento, Roma nunca mais confiaria completamente em seu imperador, e quando a confiança desaparece, o poder começa a ruir. Mas Nero ainda não via isso, ainda acreditava que tinha controle, ainda acreditava que podia moldar a realidade, ainda acreditava que podia transformar destruição em grandeza. E foi exatamente essa crença que o levou a tomar sua próxima decisão. Uma decisão ainda mais cruel, ainda mais estratégica, e que mergulharia Roma em um dos períodos mais sombrios de sua história. E foi exatamente essa crença de que podia controlar tudo, de que podia moldar a realidade, que levou Nero a tomar sua decisão mais fria, mais calculada e talvez a mais cruel de todas. Porque agora não bastava reconstruir Roma, não bastava desviar suspeitas. Ele precisava fazer algo essencial para manter seu poder, ele precisava de um culpado, porque o povo já não aceitava o silêncio. As perguntas aumentavam, os rumores se espalhavam, e a figura do imperador começava a ser associada à destruição. E isso Nero não podia permitir. Então ele escolheu um alvo, um grupo pequeno, marginalizado, incompreendido e, acima de tudo, vulnerável. Os cristãos, naquele momento da história, eles não eram uma força política, não eram poderosos, não tinham influência significativa dentro das estruturas de Roma, mas tinham algo que os tornava perfeitos para aquele papel. Eles eram diferentes. Suas crenças eram vistas como estranhas, seus costumes eram mal compreendidos, e sua recusa em seguir os deuses tradicionais de Roma gerava desconfiança. E onde existe desconfiança, existe espaço para manipulação. E Nero explorou isso com precisão. Ele os acusou publicamente, sem provas, sem investigação, sem qualquer tentativa real de verdade. A narrativa foi construída, repetida, imposta e rapidamente começou a ser aceita, porque em momentos de crise as pessoas não buscam justiça, buscam respostas, e Nero ofereceu uma. Mas o que veio depois não foi apenas uma tentativa de controle político. Foi algo muito mais sombrio, porque a acusação não foi o fim, foi apenas o começo. As prisões começaram de forma rápida, desorganizada, brutal. Homens foram arrancados de suas casas, mulheres foram levadas à força, crianças não foram poupadas, famílias inteiras desapareceram da noite para o dia. E Roma, mais uma vez, assistia, mas dessa vez não era o fogo que queimava, era o medo. E então vieram as execuções. Mas não execuções silenciosas, não execuções discretas. Nero não queria apenas punir. Ele queria transformar aquilo em algo maior, em um espetáculo. Cristãos eram levados às arenas, lançados contra feras, devorados diante de multidões, seus gritos ecoando entre aplausos. Outros eram crucificados, deixados expostos, como aviso, como exemplo, como demonstração de poder.
Mas nada se comparava ao que vinha à noite, porque quando o sol se punha, Roma iluminava seus jardins imperiais, não com tochas comuns, mas com corpos humanos. Cristãos eram amarrados, cobertos com substâncias inflamáveis e incendiados vivos, transformados em luz, transformados em decoração, transformados em parte de um espetáculo que misturava dor, fogo e entretenimento. E Nero assistia, caminhava entre eles, observava, como se aquilo fosse arte, como se aquilo fosse necessário, como se aquilo fosse belo. E naquele momento, Roma cruzou uma linha, porque não era mais apenas um império brutal. Era um império que havia aprendido a transformar sofrimento em espetáculo, e o homem no topo não apenas permitia, mas incentivava. Mas mesmo o medo tem limites, e quando esses limites são ultrapassados, algo inevitável acontece. O medo se transforma em ódio, e o ódio em revolta. E foi exatamente isso que começou a acontecer, lentamente no início, quase imperceptível. Sussurros em corredores, olhares trocados em silêncio, reuniões escondidas, mas crescendo, se espalhando, se fortalecendo. O Senado, que antes se curvava, começou a questionar. Generais, que antes obedeciam, começaram a duvidar. Províncias, que antes eram leais, começaram a se distanciar. E Nero não via, ou talvez se recusasse a ver, porque em sua mente ele ainda era admirado, ainda era necessário, ainda era intocável, mas a realidade já havia mudado. E quando a realidade muda, sem que o poder perceba, a queda não é gradual, ela é repentina, implacável e irreversível. Rebeliões começaram a surgir, primeiro isoladas, depois conectadas, depois organizadas. Governadores começaram a declarar oposição, exércitos começaram a se movimentar e Roma, pela primeira vez, não estava apenas desconfiando de seu imperador, estava se preparando para substituí-lo. E quando o Senado finalmente tomou sua decisão, não houve aviso, não houve negociação, não houve espaço para reação. Nero foi declarado inimigo do Estado, o homem mais poderoso do mundo. Agora era oficialmente um alvo, e naquele momento, tudo acabou. Não houve resistência, não houve estratégia, não houve plano, houve apenas fuga. Nero abandonou o palácio, abandonou o poder, abandonou tudo e correu. Não como um imperador, mas como um homem comum, com medo, desorientado, sem direção. Ele procurou abrigo, buscou aliados, chamou por apoio, mas ninguém respondeu, porque aqueles que antes o cercavam, agora o evitavam. Aqueles que o serviam, agora o ignoravam. E aqueles que o temiam, agora o deixavam sozinho, porque o poder havia desaparecido. E sem poder, Nero não era nada. Ele se escondeu em uma casa simples, longe do luxo, longe do ouro, longe da grandiosidade que um dia o definiu. E ali, pela primeira vez, ele enfrentou algo que nunca havia enfrentado antes, a realidade, sem aplausos, sem plateia, sem controle. A ordem era clara. Ele seria capturado, humilhado, executado publicamente. E Nero sabia que não suportaria isso. Não suportaria perder a imagem. Não suportaria deixar de ser quem ele acreditava ser. E então, ele tomou sua última decisão, com mãos trêmulas, com medo visível, sem a grandiosidade que sempre tentou demonstrar. Ele colocou fim à própria vida. Mas mesmo naquele momento, mesmo diante da morte, ele não falou como um imperador, não falou como um homem arrependido, falou como aquilo que sempre foi, em sua própria mente, um artista
que artista morre em mim. E assim terminava o reinado de Nero, não com glória, não com honra, mas com silêncio e abandono. Roma sobreviveu, se reconstruiu, continuou sua história, mas nunca esqueceu. Porque algumas figuras não são lembradas por conquistas, são lembradas pelas marcas que deixam. E Nero não deixou monumentos que simbolizassem grandeza. Ele deixou cicatrizes de fogo, de medo, de dor, e uma pergunta que atravessa séculos, uma pergunta que continua relevante. Até hoje, o que acontece quando o poder absoluto cai nas mãos de alguém que só quer ser amado?